Olá pessoal, é uma alegria estar aqui novamente com vocês no Célula Online. Dentro da série Vida Plena com Deus, nós já vimos a temática da obediência, agora nós estamos vendo a temática da intimidade e hoje nós vamos estar vendo a lição número 7 dentro da temática da intimidade, que é criando uma atmosfera de privacidade dentro da intimidade, ok? Eu vou ler um versículo que está em Mateus, bastante conhecido, Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 8. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Glória a Deus, um texto bastante conhecido, o Senhor falando sobre a nossa vida de oração. Vou fazer algumas considerações iniciais e aí nós vamos estar salientando alguns pontos que consideramos importantes. O hipócrita, como Jesus disse aqui no texto, eles querem ser visto, notado, ou seja, publicidade. Eles têm essa necessidade de mostrar para os outros que são espirituais, que são religiosos, que levam a sério a religião. Eles ainda estão na dimensão natural, na dimensão da carne, da religiosidade, da aparência. É como se, através do esforço, do mérito, eles quisessem impressionar a Deus. Não vão conseguir, porque Deus é espírito e aqueles que se aproximam dele têm que se aproximar de uma forma espiritual, em verdade e em espírito. E Deus não gosta de publicidade, porque ele não precisa disso. Ele quer tratar comigo pessoalmente, particularmente. Não é massa, não é em escala, não é uma coisa industrial, produção em série. Ele quer tratar comigo pessoalmente, dentro da minha singularidade, dentro daquilo que ele tem para a minha vida. E isso é pessoal, é experimental, é eu e ele faz isso com todos. Então essa hipocrisia religiosa dos fariseus, Jesus ele não se agrada disso. E isso não impressiona o Senhor. O que Deus procura na minha vida é a espontaneidade de um coração humilde, manso, quebrantado, que se quebranta na presença dele, um coração receptivo para receber o toque, a virtude de Deus que transforma a minha vida. Isso é um segredo espiritual tremendo na vida daquele que quer crescer, amadurecer nas mãos do Senhor. Naquela lição que nós falamos sobre conhecer o Senhor, yada, a expressão no hebraico, fala de uma relação íntima e coloca a analogia do homem e da mulher numa relação íntima dentro do casamento. É isso que Deus procura estabelecer na minha vida. É assim que ele se revela, é na intimidade. Eu tenho que captar isso, eu tenho que receber isso como uma revelação tremenda na minha vida. Eu tenho que ter essa expectativa no meu coração, o tempo todo, procurando conhecer o Deus da Bíblia,
o Deus da minha vida. Muito bem, feito essas considerações, e aqui eu chamo a atenção para uma coisa. Eu só posso crescer e amadurecer nesse processo de iada, de conhecer a Deus na intimidade. É aí que Ele vai trazer revelações tremendas do seu chamado na minha vida. Isso é muito importante para quem quer servir a Deus num nível espiritual maior, mais alto, mais profundo com Deus. Muito bem. Feita essa introdução, vamos ver agora alguns pontos que são importantes. Primeira coisa, a conversa que Deus quer ter com você é a sós, é eu e Ele. O nome que a gente dá para isso é solitude. Eu e Deus, sozinhos, interagindo nessa conexão, nessa comunhão, para Ele tocar a minha vida. Eu sou o barro que precisa do toque de Deus na minha vida. E é nesse relacionamento íntimo, nesse encontro a sós com Deus, que Ele trabalha o meu coração. Deus conhece tudo? Conhece. Deus conhece todas as coisas. Deus respeita a minha singularidade? Respeita. Deus conhece o meu coração nos mínimos detalhes? Conhece. Eu não conheço. Então, e Deus não quer tratar disso em público. Não é assim que funciona. Ele quer tratar comigo pessoalmente, falando carinhosamente comigo, respeitosamente comigo, mas me apontando a verdade na minha vida, a verdade no meu coração. E isso eu só posso fazer numa conversa a sós. E eu tenho que organizar a minha vida para que essa conversa, ela prospere, ela seja um hábito, uma coisa assim, consistente na minha vida. Esse ambiente de apego, de confiança, de dependência da sua graça, esse ambiente de liberdade para Ele tocar na minha vida e mudar a minha história, é fundamental para que eu cresça, para que eu amadureça e possa servi-lo com poder. E quando você marcar esse encontro a sós com Deus, que seja uma coisa organizada, uma coisa contínua na tua vida espiritual, cuidado com as distrações. Vou ligar uma música. Então, às vezes eu posso ficar distraído com a música e não presto atenção no que o Espírito Santo quer falar ao meu coração. Leve lenços descartáveis, porque provavelmente o quebrantamento vai trazer choro e nós vamos chorar na presença de Deus. Não é choro de desespero, é choro do toque de Deus na minha vida. Isso acontece e é assim mesmo que acontece. Leve um bloquinho de anotações, porque muitas revelações podem aparecer e você tem que anotar para não esquecer. E tenha disciplina de fazer com que esse encontro a sós seja uma coisa contínua na tua vida espiritual. Veja bem, qual é o sentido disso? Deus quer trabalhar a minha estrutura interna. Nós já falamos disso lá quando vimos mantenha o seu amor aceso. Essa referência interna, essa estrutura interna, Ele quer edificar a tua vida, construir isso na tua vida, uma coisa consistente, sólida, que vai trazer segurança e direção na tua vida. Outro ponto importante, sou eu o barro que precisa ser mudado, transformado, tocado pelas mãos do Senhor. É um gesto carinhoso do Senhor com a minha vida, Ele quer tocar a minha vida, com a sua virtude, com o seu poder. Sabe qual é o propósito de Deus com isso? Que a vida plena, que a vida abundante que está em Cristo, ela jorre na minha vida, como uma fonte, jorrar, 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 porque Deus sabe que é assim que você vai ser usado poderosamente na terra. É a virtude dele fluindo
na tua vida, é você ouvindo o Espírito, é você recebendo direção, é você sendo iluminado pela revelação sobrenatural do Espírito Santo. E aí você fala, eu conheço Deus que eu sirvo, pessoalmente, experimentalmente. Então eu sou o objeto desse encontro. Não é Deus que vai mudar, sou eu. Deus é perfeito em todos os seus caminhos. E eu preciso me alinhar com a sua perfeição. Então eu sou o barro que se entrega nas mãos do Senhor para ser transformado. E é com esse coração transformado que eu vou servir a Deus. Todo esse processo é estabelecido em verdade. Todo esse processo é para que eu conheça a verdade que é Cristo. E todo esse processo tem o propósito, o objetivo de criar uma consistência sólida dentro do meu coração. Preste atenção numa coisa. Nós temos falado muito sobre a semelhança de Cristo, de nós crescermos até chegarmos à semelhança de Cristo. Perceba uma coisa importante: semelhança não é uma reprodução, uma cópia, um xerox. É um processo de transformação do meu coração na presença do Senhor. Vou ler um versículo que está no profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, que mostra essa realidade. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. É um convite. Venha, vamos ter um encontro a sós e vamos refletir juntos e eu vou tocar a tua vida. E aí ele continua: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Isso é um milagre. Esse encontro é a oportunidade que Deus tem de tocar a minha vida e mudar a minha história. Esse encontro a sós transforma a minha biografia, para que eu seja um homem, uma mulher nas mãos do Senhor. Outro ponto importante para nós: a minha boca é a prioridade de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. É algo impressionante. Deus quer tratar a minha linguagem, a expressão da minha língua, da minha boca, para que a minha boca seja uma fonte de vida, de bênção na terra. Você percebe a importância disso? E não dá para fazer isso em público, no meio da agitação. Não, é naquele encontro a sós com Deus, Deus purificando a minha boca. Sabe por quê? Quando Ele purifica lá dentro, a minha boca começa a jorrar, jorrar, jorrar. Jorrar significa eu como um instrumento útil nas mãos do Senhor, na sua casa, no mundo onde Ele me colocou. Mas primeiro tem que trabalhar lá dentro, aí jorra para fora. Uma fonte inesgotável. É isso que Ele quer produzir dentro de mim. E é a sós que isso acontece. Eu não posso me expor à questão pública, à questão da reputação. Não, tem que ser a sós. É na intimidade que isso acontece. Para que esse processo seja experimental. O experimental cria solidez, cria coisa consistente dentro de mim, que ninguém pode roubar. Não é uma coisa feito em massa, é diferente, é uma coisa profunda. E eu vou ler 2 versículos que mostram claramente o sentido disso que nós estamos falando. O primeiro está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 6. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de uma vida.
sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha aí, o potencial que a língua tem de ser uma bênção ou de ser uma coisa destrutiva, negativa, prejudicial. Ela pode incendiar uma vida e ela é inflamada pelo inferno. Ou seja, a velha natureza, a velha tradição herdada dos nossos pais, o diabo, o mundo, tudo isso inflamando a minha língua para que ela não seja algo útil nas mãos do Espírito Santo. Ok? Vamos ver o segundo. Está lá em Isaías capítulo 6, versículo 7. E com ela a brasa viva do Senhor que vem do céu, porque foi tirada do altar. Isso simboliza a obra do Espírito Santo na minha vida. E com ela, com a brasa viva do altar, tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada, foi tratada e purificado o teu pecado. Ou seja, essa velha influência, essa influência da velha natureza no meu coração. Veja bem, isso é um milagre. Isso é algo poderoso, profundo, algo profundamente impactante na minha vida. E isso pode acontecer de uma forma pessoal, no meu relacionamento íntimo, na minha conexão íntima com o Senhor. Ok, outro ponto, e aí nós vamos para a aplicação pessoal. Outro ponto importante: transformado para impactar, transformado para ser útil nas mãos do Espírito Santo, transformado para ser uma brasa que incendeia a comunidade, que incendeia a vida dos meus irmãos, que incendeia o mundo. Esse incêndio tem que estar dentro de mim. É a vida de Cristo empoderada pelo Espírito Santo, incendiada pelo Espírito Santo, para que eu seja um vaso útil nas mãos do Senhor. E isso só pode vir desse encontro a sós com o Senhor, Ele trabalhando na minha vida. Não é uma coisa feita de forma coletiva como numa produção industrial. É pessoa por pessoa, Deus trabalhando a vida de cada um. Essa é a vida do verdadeiro adorador, que adora o Senhor em verdade e em espírito. Ser para ter, ser para fazer. Ter para fazer ainda muito mais. A equação do adorador começa de dentro para fora. Não é uma religiosidade, é uma transformação. O Senhor tocando a minha vida, o meu coração e mudando o meu destino, mudando a minha vida, me dando direção e mudando a minha história. Aí sim eu vou ser um vaso útil na casa do Senhor. Preste atenção numa coisa tremenda. Quando esse fogo está dentro de mim, ele funciona como antídoto para aquilo que nós vimos na temática da obediência, que é a racionalização. É o antídoto, é o remédio, é aquilo que combate essa tendência da carne de escolher um caminho errado. Mas o fogo não, ele aponta o caminho do trono, da sala do trono onde o Senhor está. Outra coisa importante é que esse incêndio na minha vida é a fonte do poder sobrenatural que a gente chama de dunamis, para você ser ousado no evangelismo, para você ser ousado como vaso, como instrumento de poder na terra. É assim que nós andamos. E a minha vida, e a missão da minha vida, ela tem que ser uma demonstração viva
do poder sobrenatural do Espírito Santo. Não é uma religião, é a presença manifesta do Senhor Jesus na minha vida. É andar debaixo da unção o tempo todo. E isso está lá muito claramente dito pelo apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2. Leia, por favor, e você vai ver a importância disso. Eu só vou ler um versículo que está no livro de Jó, capítulo 26, 14, e aí nós vamos estar indo para a aplicação pessoal. Preste atenção como esse versículo é interessante. Versículo 14 de Jó 26. E isso tudo é apenas a borda das suas obras. É apenas o comecinho, ok? Um suave sussurro é o que ouvimos dele. É só o comecinho. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? A profundidade, mergulhar nas águas do Espírito, você conhecer as profundezas de Deus e você andar o tempo todo no nível da revelação sobrenatural e da manifestação poderosa do Espírito Santo. É apenas o começo, nós temos que entrar nas águas do Espírito e nos aprofundarmos cada vez mais. Vamos para a aplicação e assim nós estaremos encerrando a nossa live. 5 questões que eu trago para você e para mim para nossa reflexão. Primeira questão: intimidade sem privacidade é possível? Eu acho que não. Privacidade exige alteração na minha agenda pessoal? Claro que sim. Eu tenho que mexer na minha agenda, porque senão esse encontro a sós com o Senhor para desenvolver IADA nunca vai acontecer. Simples assim. 2. Como crescer de forma saudável e frutificar sem intimidade? Sem intimidade você vai apenas ser um religioso. E a igreja precisa de adoradores e não de religiosos. Ok? 3. Como identificar a voz do Senhor sem intimidade no meio de tanta pressão e de tanto ruído? É difícil, muito difícil ouvir o Espírito Santo nessa vida superficial, corrida, agitada, ansiosa que normalmente nós temos no dia a dia. É preciso parar um pouco e reservar um tempo para ter um encontro a sós, para desenvolver IADA, intimidade com o Senhor. 4. O que me sustenta na hora difícil? Na hora da provação, na hora da dificuldade, o que sustenta a minha fé? É essa IADA, é esse conhecer o Senhor na intimidade. Porque senão eu vou entrar em desespero, eu vou entrar em pânico, ansioso eu vou tomar decisões precipitadas, ou eu vou esmorecer. Cuidado. E por último, 5. Intimidade ajuda na percepção da mensagem espiritual da revelação? Eu consigo discernir o que Deus está falando? Eu consigo discernir a mensagem que o Espírito Santo está trazendo ao meu coração? Sem intimidade, vai ficar difícil. Aí eu vou acabar voltando para a religiosidade. Nós temos que virar essa página na vida da igreja. Eu tenho que virar essa página na minha vida. Eu tenho que virar essa página para que eu seja uma bênção na igreja, para que eu seja uma bênção na minha geração. É isso que Deus quer da minha vida e da tua. Ok? Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima live.